Olá, seja muito bem-vindo ao On Money, The Podcast. Este vai ser um podcast que vai tratar de finanças, investimentos, mercado de capitais, finanças comportamentais e assuntos correlatos. Iremos aqui trazer para vocês diversas informações, tentar contextualizar de forma também teórica, e vai ser um podcast que vai ser falado, vai ser conversado de uma forma muito tranquila. Vai ser feito por mim, pelo Juliano, Eu sou Eduardo Toledo, eu tive a felicidade de ter realizado um mestrado em finanças e vou estar tentando trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento para dividir com vocês. É isso aí, eu sou Juliano Yunis, eu sou gestor de fundos de investimento. Também vou trazer um pouco da minha experiência, daquilo que eu conheço do mundo de finanças, para tratar de assuntos que são relevantes, para a vida de todos nós, e que podem ajudar todos a tomarem decisões mais acertadas a respeito do seu futuro financeiro e encontrar soluções interessantes para várias situações que estão acontecendo, o que acontecem ao longo do tempo e que a gente vai percebendo que são interessantes, a gente traz aqui para o podcast para discutir. Nosso primeiro assunto, que a gente preparou para o primeiro podcast, é exatamente falando sobre futuro financeiro. A gente tem aqui o primeiro gráfico falando sobre o futuro financeiro, uma entrevista aqui feita, uma pesquisa feita aqui pela plataforma Statista, que reproduz aqui um sentimento a respeito do futuro financeiro em determinados países que foram pesquisados, e a gente tem aqui dados muito interessantes. A gente tem em primeiro lugar a Rússia, Eduardo? Que parece bem adequado, considerando a situação que a gente tem hoje de guerra. E do outro lado, chama bastante atenção também lá na outra ponta, a China, com um percentual muito baixo, ou seja, a grande parte da população parece não ter preocupação com o seu futuro financeiro. O que a gente tem que levar em conta também é que nesse gráfico tem o Brasil aí no meio deles, que está logo em terceiro lugar, atrás da Rússia, da África do Sul, vem o Brasil com as pessoas extremamente preocupadas com o futuro financeiro. Isso a gente percebe que pode ser por fruto da inflação, por fruto do desemprego, então a pessoa acaba tendo que o gráfico realmente reflete, uma preocupação, ruim. Uma percepção de futuro ruim. Interessante que ele é feito com pelo menos 2.000 pessoas por país, e foi feito até o comecinho da invasão, março de 2022. Março de 2022. Um pico de estresse aí para a Rússia, A gente tem aí um outro gráfico, o gráfico seguinte, que eu acho que também pode ajudar a entender um pouco esse pico de estresse, que é esse gráfico da moeda, o rublo, que é a moeda russa. A gente consegue perceber aí uma desvalorização imediata do rublo, ali mais ou menos ao redor da época dessa pesquisa, ali um pouquinho próximo, ali em março de 2022. Então você pode imaginar aí um russo que tinha as suas economias em rublo, e de repente ele sente uma desvalorização absurda, Quer dizer, é como se ele perdesse todas as suas economias do dia para a noite por conta dessa desvalorização. Então isso explica um pouco, eu acho que tem muito a ver com essa sensação de insegurança, aquela moeda, aquelas suas economias, que você guardou por muito tempo, de repente podem virar pó por uma situação que você não tem controle algum, E esse vai ser um episódio que a gente vai falar bastante da Rússia, Rússia, da guerra, as questões que isso impacta no dia a dia das pessoas, até o próprio dia a dia do pessoal da própria Rússia, teve essa questão de mudança, na forma de recebimento, foi um trunfo da manga que o Putin tirou, vocês vão fazer diversos boicotes, eu só vou receber em rublo, O gráfico mostra exatamente isso, Então, no pico de estresse aqui, que a gente vê uma desvalorização muito forte do rublo, o que aconteceu foi a proibição de negociação, Foi uma das sanções, a proibição de negociação com dólar.
Proibição de negociação com dólar, Então, congelamento de diversos Exato. assets ao redor do mundo, diversos ativos. Compras, russos, ativos de oligarcas, né? Pessoal que estava dos envolvido, bancos né? também, né? Bancos, Banco Central, as contas do Banco Central. Foi uma tentativa de causar um default político, exatamente. né? Ele tinha o dinheiro na conta, mas eles não podiam utilizar essas reservas, né? Foram reservas que foram feitas ao longo dos anos para se preparar. Você vê que foi uma preparação para a guerra. Né? E teve uma preparação da guerra. Parece que tinha assim uma percepção clara do que poderia acontecer e tentou foi se deixar preparando. o colchão, né? E do mesma forma, na outra ponta, ele foi deixando a economia europeia dependente do petróleo, da fonte de energia, do gás natural. Isso russo. por vários anos, né? Especialmente né? Especialmente do gás, né? A Europa depende muito do gás natural que vem da Rússia. E o interessante desse movimento do gráfico é justamente um momento em que a coisa melhora, né? A moeda russa começa a se valorizar novamente por conta da compra maciça de rublo, da necessidade de rublo para negociar com a Rússia. E isso acontece porque muitos países continuam negociando com a Rússia, né? Então não é só o Ocidente como a gente enxerga, que havia assim uma troca ali muito forte antes desse período de guerra, mas posteriormente outros países tomaram uma posição relevante aí no contexto de compra e venda de materiais e de produtos com a Rússia, né? Então a Índia, por exemplo, a gente tem um artigo aqui que a gente vai tratar a respeito disso. A Índia é hoje uma grande consumidora do petróleo russo. Sim, a Rússia ela fornece descontos de 35%. Isso, olha, a sacada da Índia é justamente fazer isso, estoque de produto barato. Estão estocando relativamente barato, porque ele tem um fluxo contínuo de consumo, tem a energia, né, ela tem uma elasticidade muito pequena, ela é inelástica, né, o consumo da energia. Então ela vai estocando. A própria China, ela aumentou muito o consumo, né? A Índia aumentou muito o consumo. A China também, outra consumidora dos produtos russos. O Cazaquistão está vendendo o produto dele, o petróleo dele, trazendo o russo para ganhar com essa diferença do preço, né? Porque ele faz uma arbitragem. Né? A arbitragem é quando compra em dois mercados por preços diferentes. Então ele compra mais barato da Rússia e vende o dele, que ele rebatizou o Cazaquistão, para fora. Né? Então, são coisas que vão acontecendo, bem interessantes. Né? E então o que acontece na prática hoje é essa mudança de negociação. Né? Então sai a Europa. Né? Então a gente tem no nosso próximo gráfico uma notícia bastante recente do corte, né? Houve um corte do fornecimento de gás natural da Rússia através do pipe, né? Do Nord Stream, que leva até a Alemanha, né? Então a Alemanha inclusive já diz aí que pode ter problemas para a produção industrial durante o período de inverno, porque não vai ter aí fornecimento de gás. Ao mesmo tempo, já está tomando algumas precauções, reativando usinas termoelétricas, queimando carvão. Né? E na contramão aí da sua posição ESG, muito forte, né? de energia limpa. Environmental. Né? Então, a parte do meio ambiente, políticas que são mais agressivas para o meio ambiente, né? Para o desespero da Greta e dos ambientalistas. Né? Existe aí uma consequência complexa, né? Porque infelizmente não é possível não depender de petróleo. Isso. Por enquanto não é possível. E você está sabendo como que a Rússia está fazendo esses desvios do petróleo para escoar o petróleo dele? Ele está usando a mesma técnica da Venezuela e do Irã. Ele tira os seus transportadores de petróleo, ele desliga o transponder, né? Então assim, você não consegue rastrear, porque existe os boicotes, né? Os boicotes liderados pelos Estados Unidos contra o óleo do Irã e da Rússia agora e da Venezuela. Então eles continuam vendendo no mercado negro, então eles têm que vender com desconto, né? Vendem com desconto e aí esses navios andam totalmente despercebidos ao longo do percurso. Né? É uma situação bastante curiosa, né? Assim, é um mundo muito
do avesso, né? E é muito conectado o mundo, né? A gente sente tudo isso é sentido, embora, né, o que a gente está percebendo da posição da Rússia é que o Ocidente está forçando um fechamento da Rússia, e a própria Rússia busca isso de algum modo, né, desde que o Putin entrou, ele tem tido assim, o Ocidente como um inimigo, né? Naturalmente, há aí um afastamento de relações, de influências, e o que a gente percebe é que a dificuldade que os russos podem sentir em relação ao seu futuro financeiro tem uma ligação muito grande com esse contexto, né, do país, né? Então, aqui na próxima notícia que a gente tem aqui, que tem muito a ver com essa ideia de dificuldade de trabalhar com o Ocidente, é a frota, né, da Sovcomflot, que é uma transportadora, né, que são navios russos, né? Uhum. Esses navios de carga navios de carga em geral são segurados. E Sim. geralmente as seguradoras são grandes seguradoras ocidentais. Né? E o que aconteceu na prática sem essas seguradoras ocidentais? Você vai ter que fazer uma solução local, né? Solução local, exatamente. Solução balalaica, né? Solução local balalaica. E aí, isso é um indício, né, do que a gente chamaria aí de um processo de aumento de uma posição de autarquia, né? A Rússia se fechando. Autarquia é quando um país ele tenta ser autossuficiente em tudo, produzir absolutamente tudo para cumprir todas as suas necessidades, assim como o Brasil durante o governo militar, ele desenvolveu uma característica de autarquia, um fechamento de proteção da indústria nacional, né? Mas isso a longo prazo ele leva a um descasamento tecnológico né? muito grande. A né? gente, para quem tem um pouco mais de 40 anos, isso é muito tá na memória, né? Memória, aqueles carros que eram carroças e quando abriram o mercado, né? Exatamente. A gente ainda teve ali muito problema, né? Porque uma das nossas primeiras importações foi de carros Lada. Carro Lada, abriu a Lada, teve uma fábrica da Lada. Não lembro se era fábrica ou era só uma revendedora grande da Lada. Eu acho que era revendedora e a Lada era uma fabricante russa. Itapevi, alguma coisa assim, lá em São Paulo. Eu lembro até o local que era. Ali foi um engasgo, né, de inovação, né? A gente já devia ter ido pro que havia de melhor. No nosso próximo slide, né, nossa próxima apresentação para vocês aí, é uma notícia do Wall Street Journal que mostra aí o que está acontecendo com várias companhias ocidentais que estão saindo. Tem uma pressão ética, né? É voluntário, né? Tem uma posição voluntária. Voluntária em termos, né? Porque é uma agressão do tamanho que foi realizada, né, por um Estado soberano, em que você está não só agredindo e pessoas estão morrendo, mas você está confiscando território. Né? Exatamente. Então, é bem complexa a situação, muito complexa. Além da Crimeia, que ele já tinha confiscado, que ele já tinha invadido em 2014, foi um assalto de 24 horas, ele tomou um estado inteiro, que era uma península, né, a Crimeia. Agora ele tem 4 ou 5 estados, né, que é o Donbass, que é Lugansk, Donetsk, que tem o Kherson também. Está aumentando seu espaço. Está aumentando. Praticamente acabou com o litoral ucraniano. Né? E para o povo russo, né, que é o nosso enfoque aqui, é uma situação meio curiosa, né, assim, de mudança de paradigma, é uma espécie de volta ao passado soviético, que era autárquico. Né? Então é a sensação de que você já não vai mais consumir os mesmos produtos do mesmo jeito, que foram introduzidos durante o período em que a Rússia se abriu. A União Soviética acabou, a Rússia se formou, né, como Rússia. E a gente vê, nesse artigo aí, a gente vê a fábrica da Philip Morris, né, que é uma fabricante de cigarros, tentando vender seu negócio na Rússia para sair, né, para ir embora da Rússia. E quando isso acontece, as empresas têm que dar um desconto muito alto para quem está adquirindo, exatamente. Né? Não há uma você liquidez, vai abrir, né? Não é todo dia que você compra uma fábrica de cigarros. Não é todo dia que você compra uma fábrica de tudo quanto é coisa, né? Exatamente. Porque a pressão, a Ucrânia e o Zelensky, que ele é do meio midiático, ele tem conseguido fazer muito bem,
que ele monitora, né, a Ucrânia monitora todas as empresas que ainda estão na Rússia e fazem pressão diariamente, olha, estão financiando esse governo, estão financiando esse regime, muito embora essas transferências rápidas de poder no curto prazo, de titularidade, de propriedade, no curto prazo ela não causa impacto, mas a gente sabe que no longo prazo, né, no long run, isso vai ter um descasamento de tecnologia, a própria linha de suprimentos que hoje está muito afetada em todos os setores no mundo inteiro, seja na questão... Você fala da Philip Morris, né? Philip Morris é uma fabricante de cigarro, né? Não há uma tecnologia, não há uma tecnologia envolvida, a não ser uma alta tecnologia envolvida. A não ser na manipulação genética para viciar mais as pessoas, pode ser, na produção da matéria-prima, né? Nos mas nossa próxima imagem, que é a fábrica da Renault, aí a gente já está falando de um complexo tecnológico maior. Né? Então, essa imagem da Renault você não vai ver em qualquer lugar. Isso aí a gente conseguiu exclusivamente através das nossas fontes. Esse videozinho, né? É um vídeo bem curtinho que mostra esse processo de desmonte. Né? Eles estão tirando a letra R, né, da Renault. E o problema desse tipo de ação, que é o que a gente está chamando de se aproximando de uma autarquia, né? A Rússia se fechando, porque não vai existir mais a Renault como Renault. Vai existir a fábrica, ela continua. A fábrica alguém transferiu e... as pessoas locais vão produzir. Até porque teve uma joint venture, né, e uma coligação muito grande, Renault, Nissan, Mitsubishi e Lada, que ficavam debaixo do brasileiro, aquele Carlos Goss. Isso. Né, quando ele era o CIO de todas essas empresas. Né, então... Eles têm ainda na memória, mas isso vai se perder. Assim como a Nissan vai perder por ter feito o corte radical com a Renault. E você tem dois problemas, né? O primeiro problema é essa capacidade de fornecer o produto em si. Será que ele vai ter as matérias-primas? Né? Então, provavelmente não vai ter, vai haver substituição. O produto não vai ser mais o mesmo. Né? Isso, exato. E você vai ter vários problemas na própria linha de fabricação. Né? Porque você precisa de tecnologia de robô, tecnologia de pintura, uma série de questões que talvez a Rússia não tenha. E mesmo esse operador da fábrica não tem a capacidade. Não se inove, né? Esse é o segundo você problema. Perde a competitividade no passar do tempo. Isso, esse é o segundo problema. O primeiro problema é mais imediato. E o segundo é com o passar do tempo, com esse fechamento, não tem transferência de informação. Né? Você fica com o mesmo produto para sempre, porque você não acha que precisa mudar. Você não tem recebimento de comparação, né? A mudança só vem com a comparação. Quando você percebe que você pode ter um carro melhor, né? Então essa situação vai provavelmente criar para o russo médio, né? Para a população russa, uma situação de futuro muito ruim. Pelo menos é a nossa percepção. Quem quiser algo do Ocidente vai ter que pagar bem caro no mercado negro lá, né? Exatamente. Que sempre existiu, nunca deixou de existir durante a União Soviética. Qualquer país tem mercado negro, né? Mas os discos até do Metallica proibidos, mas o cara no mercado negro ele conseguia comprar os discos do Metallica. Na nossa próxima imagem, que é a imagem 6, né? A gente tem um pequeno vídeo mostrando aí a inauguração do McDonald's. Tasty and that's it. Tasty and that's it. É isso mesmo, né? É bem russo isso, né? É gostoso e pronto. Gostoso e pronto. E é isso. É isso mesmo. E aí o nome, né? Eu não sei como fala aqui. Vikusno Itokchka, né? Nem tento. Algo parecido com isso. E aí o barato do McDonald's, né? O que é impactante a respeito do McDonald's, é que o McDonald's foi um símbolo da abertura da Rússia. Então, lá na década de 90, quando o McDonald's chega à Rússia, a gente tem um simbolismo muito forte, né, do Ocidente se aproximando da Rússia de um modo que talvez, naquele momento, a gente não pudesse compreender, né, que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas que talvez tenha causado provocado um ressentimento muito grande na população russa, né? No caso do McDonald's novo, né, a gente tem aqui um videozinho muito interessante. Olha só, e aí tem uma substituição, né? Вкусная точка.
É igualzinho como eu falei, né? Gostoso e ponto. E aí a gente percebe também aqui o que vai acontecer, né? Naturalmente, todos os produtos que o McDonald's usava, o que usa pelo mundo, tem um padrão específico e fornecedores específicos. E agora? Como é que será que essa cadeia de restaurantes nova vai conseguir produzir tudo? Ao longo do tempo vai ter um descasamento, né? É muito provável. Curto prazo você não vê esse impacto, mas no long run, né? No longo prazo vai... É assim como nas demais. É o que se espera, né? Eles abriram aqui, isso aqui foi em junho, nesse mês mesmo, né? De junho que estamos. Eles abriram, aqui foram 15 lojas que foram reabertas, né? Mas existe aí o projeto de levar ainda 847. Que são praticamente toda a cadeia do McDonald's na Rússia e isso é promovido por um dos que era um dono lá na Sibéria, né? O Alexander Govor. Isso mesmo. Isso aí. Né? E a ideia então foi procurar manter aí 62 mil empregados. Isso. Né? A grande preocupação, empregados por pelo menos apesar de ter essa pressão de sair da Rússia, teve a preocupação de manter o emprego. E às vezes também, de uma forma, um evento único, você se desfaz, mas você recebe uma pequena compensação. Você deixa de ter os lucros recorrentes, que são bem interessantes no caso do McDonald's, mas isso certa pequena compensação. Isso é um tema muito interessante também, que eu acho que a gente ainda não consegue saber, né, porque a gente ainda não tem o resultado das companhias que saíram da Rússia, mas certamente a gente vai ter aí um buraco também em muitas companhias que tinham uma operação muito saudável na Rússia. A própria Philip Morris. Esses dias que Philip Morris a Rússia é um país fumante. Sim. Então, é um percentual de receita que eles vão deixar de ter. Né? Então, isso também tem um impacto não só ali para aquela população, mas para os acionistas aqui do outro lado, no Ocidente, que tem as ações dessas companhias e que acabam sofrendo. Né? Na verdade, a gente tem aí uma repercussão muito grande para também quem ativa os setor, russos. o analista vai fazer aquela análise, vai perceber quanto da receita e do lucro que vai perder por conta isso a gente ele vai fazendo a conta e vai já refletindo no preço. Com certeza. Né? Acho que está difícil de quantificar, né? Mas acho que no próximo quarter lá nos Estados Unidos a gente vai conseguir já ter alguma noção. Ver qual foi do impacto, né? Pelo menos nesse primeiro período. Né? Verdade. E tem muitas operações que estão ainda em linha, né? Não estão definitivamente fora da Rússia, mas estão em processo de saída, estão à venda, né? Sim. O que é também interessante a respeito do McDonald's e emblemático, né, é que aqui na nossa imagem 7, em que a gente fala um pouquinho sobre... A gente mostra aqui um pouquinho a questão do McDonald's do ponto de vista emblemático, né, da história, da né? Chegada do restaurante como a chegada do Ocidente. Foi, né? Então, aqui, para quem é mais novo e não sabe dessa história, é muito bacana ver essas imagens, né? A gente tem uma imagem aqui muito interessante da chegada do Big Mac, né? Roda o vídeo aí. Isso. Aí, isso foi em 1990 em Moscou, então a gente consegue ver aí uma fila gigantesca de pessoas aguardando para consumir um Big Mac. O russo já gostava de fazer fila, né? Quando foi algo diferente, novo do Ocidente, aí que o pessoal realmente resolveu experimentar, né? Não que fosse algo muito diferente do Brasil, né? A gente tinha também as filas para o McDonald's quando foi aberto aqui no Brasil, mas hoje já se tornou algo muito mais comum, né? Agora já a gente recebeu isso também de um modo muito do modo na abertura que o Brasil teve mas se na tornou época, comum, né? Se tornou comum pra gente. A gente não sente mais essa ansiedade para consumir uma coisa que parece tão diferente. Exatamente. Não parece tão diferente. Agora, para os russos, né, a percepção pode ter sido também muito negativa, como eu já havia dito, né? Aqui na própria Business Insider, a visão da revista, né, da Business Insider, da plataforma, é que a chegada para os russos, né, era um sinônimo de capitalismo e cultura americana.
e era um símbolo, né? E é um dos principais ícones do capitalismo americano. Exatamente, né? um colapso daquilo que eles viveram por muitas décadas, que era a União Soviética. Então, eu acho que tem aí um lado muito interessante que pouca gente explora e que talvez esteja ali no cerne da cultura russa, né? Que é esse ressentimento com o Ocidente. Talvez principalmente o pessoal mais antigo, né, que viveu esse por período. Com certeza. O próprio presidente da Rússia, você vê que ele, nas declarações que ele tem dado, ele mostra esse ressentimento, ele afirma que essa transição, né, da União Soviética para o esfacelamento dos seus países que compunham foi a pior época possível, imaginável, na opinião dele. Exatamente. Ele preferia aquele estilo de governo. Bota no pescoço da cabeça do cidadão e a oligarquia É porque tem um sentimento envolvido, um sentimento de poder, né? Um poder, uma absoluto. posição em que a União Soviética tinha no mundo que perdeu, né? E em relação ao McDonald's, né, para a gente demonstrar como a coisa era complexa, né? A abertura do McDonald's na Rússia dependeu de um sujeito aqui do George Cohan, né, que era um gerente, um cara forte do McDonald's lá no Canadá. E foi ele que durante 14 anos negociando, conseguiu levar para a Rússia. Ali uma coisa, né, falar pro velho da van parar de reclamar, né? Aqui no Brasil demora 3, 4 para conseguir as licenças. Exatamente. Então, novamente, né, o ponto importante que a gente fala a respeito do sentimento que o russo acaba tendo, a sua percepção de futuro, com tudo mudando, né? Então, em um momento ele viu uma chegada do Ocidente, agora tá vendo o Ocidente indo embora. Então, para uma parcela da população, certamente é uma visão muito ruim, né? É uma visão de distanciamento, é uma visão de perda de oportunidades. Na verdade, talvez ele não tenha calculado que fossem dar tanta importância para a questão da Ucrânia, né? Tendo em vista que ele lembra o tempo todo todas as agressões que a OTAN promoveu, né? Então, assim, quando foi a Rússia mexer e o Ocidente falou, não mexe com esse porque a gente não quer, e ele não entende, ou talvez a elite, a pequena oligarquia que suporta o governo dele, não entende, não aceita. Fala, por que vocês estão, todo mundo sofrendo, economia mundial, por causa dos ucranianos? Pois é. Né? Por que vocês não continuam consumindo meu gás normalmente, importando meu petróleo normalmente? Mas não é assim, né? Hoje em dia a sociedade... Mas é a visão que provavelmente muitos russos têm. Não é uma visão equivocada dentro do mundo. A visão do russo hoje ela é meio hegemônica, né? Porque você proibiu qualquer dissidência na comunicação. Isso entra muito em linha aqui, né? Com o que a gente está tratando. A gente trouxe. Não sei se você lembra os primeiros dias da guerra, que o pessoal ia protestar na Praça Vermelha. O cara fingia que ia legal, e imediatamente ele era capturado e mandado lá, sabe lá para onde. Pois é, né? e continua assim, né? Continua assim, porque agora existe uma legislação uma legislação penal bem pesada. Bem pesada. Algo como 15 anos, né? Para você, se você fizer algum tipo de propaganda, algum tipo de menção de modo ocidental, com uma visão ocidental a respeito do que está acontecendo, né? Então existe esse controle. Então a gente acaba voltando à ideia de autarquia e a ideia de que o que vai acontecer. E ele monitora a questão da popularidade através disso. Ele nunca teve tão popular. Ele monitora tudo, né? Tudo é dele, né? Toda a rede estatal de televisão, ele consegue a própria estrutura de internet. Tem que ter o aval. Exatamente. Do desejo dele. E aí eu trouxe pra gente também uma coisa muito curiosa, que seria uma ligação interessante com a China, pensando um pouco do futuro, né? Como é que seria então o futuro aí dos russos? A Renault, né? O que vai ser a Renault? Será que a Renault, eles vão dar um outro nome parecido, outro nome francês parecido com Renault? Vão fazer um símbolo parecido, né? Isso é carro e pronto. Compre o seu agora e pronto. E o interessante da comparação, né, é que no caso chinês, né, a gente aqui nas imagens 10 a 17 que a gente tem aqui no nosso material,
a gente tem uma série de cópias chinesas que a gente chama de shameless, né? Assim, eles são sem vergonha, eles não se sentem mal de fazer nenhum tipo de cópia, né? Uma questão cultural, né? Você vê que nas engenharias cultural de lá, tem engenharia de... A questão da engenharia reversa, eles estudam muito a fundo. Você já foi... Não sei se você já tiveram a oportunidade de ir a alguma feira de negócios, tal, em que você encontra os chineses. Os chineses estão tirando foto de tudo, filmando tudo. Para refazer os moldes deles. Da melhor forma possível, né? Então, aqui no nessa plataforma aqui da Business Insider, né? Aí tem alguns muito interessantes, né? Esse primeiro aqui da Under Armour, né? A marca virou Uncle Martian, né? Será que a gente vai ter uma coisa parecida lá na Rússia, Uncle né? Martian. E eu gosto também aqui do Land Rover aqui, que vira... Landwind. A loja da Apple totalmente falsificada. Gosto também da Princesa, né? Que, ó, segundo os chineses, é uma alusão a uma garota do campo. Garota do campo chinesa. Quase. Muito parecida, né? Qual que é essa? Cara, eu não sei qual princesa é essa. Bela Adormecida? Não. Da maçã. Branca de Neve. Branca de Neve, isso mesmo. Isso daí, né? Pois é. Sequência aí o Sunbucks Coffee também eu acho muito bom, né? Uma copia. E o último que eu acho penúltimo aqui, né, na verdade, que é o OFC, né? Que foi muito legal, né? Isso aqui é uma sacada de gênio. Obama né? Fried Chicken. A foto do Obama, né? Muito boa essa, né? E o barato desse Obama Fried Chicken é que ele sofreu restrição local, porque não podia usar o Obama. Essa é a parte mais interessante. Você pode copiar, mas também não pode fazer política. Olha só. Teve que achinesar o Obama. E o Pizza Hut? Pizza Hut. Pizza Hut. Cerona Extra. E o Cerona Extra, né? Se quiser tomar uma cerveja de boa qualidade, pede uma Cerona Extra. Excelente. Quase fez no Rio. E a gente finaliza nosso papo, né, com duas coisas que a gente gosta de fazer, que é uma indicação de um filme, uma indicação de um texto, um artigo que é interessante. O texto que a gente selecionou para vocês aqui é um texto do New York Times, a gente passa o link aí na descrição do vídeo. Isso, né? Vai estar aí disposto para vocês. E por que a gente gosta desse artigo, Eduardo? Ele traz aqui, deixa eu até reler aqui, que já falamos tanta coisa que eu já esqueci. Coloque o Eduardo e saia justa aqui. Não, mas é o seguinte, esse artigo, né, ele é de um colunista do New York Times que fala sobre a situação, visão, né? Uma situação que explica, talvez, da visão dele para uma situação que explica do Politburo, ou daquela pequena oligarquia, né? Esse eu passei o olho agora que eu relembrei, né? Mas realmente pegou de saia justa. Exato, eu sentimento. E ele é feito por um russo, né? Escrito por um russo. Prata da casa que abre o bico, né? Exato. Que fala o que está sentindo. E está sentindo muito, de um modo muito próximo com o que a gente imagina, esse ressentimento. Então, ele fala muito sobre essa diferença entre esse Ocidente, né, durante a década de 90, que foi a década em que a Rússia apareceu, né, depois da queda da União Soviética. A Rússia, na opinião dele, foi descendo, caindo, com muitas crises, desemprego, uma situação muito ruim para a população russa, enquanto o Ocidente gozava de um crescimento exponencial da qualidade de vida. Exatamente. E ele sente, né, não precisaram mais investir tanto em guerra, porque a Rússia deixou de ser uma ameaça na época. Exatamente. Vai investir em comércio, todo mundo prospera, né? Todo mundo acaba se relacionando de uma certa forma, um mundo totalmente globalizado e entrelaçado. De repente, quando está todo entrelaçado, vamos tirar os nós aqui que conecta a gente com a Rússia. Né? Exatamente. É complicado agora. E aí é que entra a ideia do Putin, né? Então, Putin foi um indivíduo que parecia resgatar essa esperança de uma Rússia forte. Teve uma pesquisa que foi feita... É um texto muito interessante para ler. Uma pesquisa... Só acrescentar esse pequeno. Teve uma pesquisa que foi feita na época que falava... E o Boris era o presidente, né? Boris Yeltsin.
qual tipo de presidente você quer ter no futuro? E eles imaginavam a figura de um agente secreto. O próprio Putin. Ou a pesquisa. E aí foram dando essa característica. Ó, esse aqui é agente secreto. Esse é agente secreto. Esse é da KGB. Próprio. Então, casou muito bem com a expectativa da época. E ele era endossado. Né? Ele era endossado. Ele era endossado. Ele subiu muito rápido. Ali. Então, nesse arquivo, né, nesse texto, vocês conseguem ter uma noção do que pensam, pelo menos uma parte da população russa, e que talvez explique, né, esse ressentimento que a gente estava falando. E para concluir, a gente vai sugerir, né, que vocês deem quem puder assistir o filme Adeus Lenin, né? Ele traz o exemplo da mudança drástica que foi na vida da população quando houve a ascensão dos bolcheviques ao poder e tudo mais, né? Na antiga União Soviética. Né? Na verdade, o filme ele trata especificamente de um contexto que ocorreu, é o contexto da queda do comunismo, né, da queda da União Soviética, daquele bloco todo, e trata especificamente de um caso, de uma família que vivia um drama ali com a queda da Alemanha Oriental. Né? Então, aquela mudança repentina, aquela quebra de paradigma, né? Tudo que ele conhecia era estatal ou era uma marca só. Não, então ele consumia um determinado picles que era só aquele picles, não tinha outro, né? Não havia necessidade para ter mais de um produto. Né? Inclusive quem tiver a oportunidade de viajar... A mulher entrou em coma, né, no filme. Pois é, a mulher entra em coma. Vou dar um spoiler, né? Não sei spoiler do filme. Spoilerzão mal aqui. Mas é muito interessante o contexto, né? A gente tem uma noção, talvez assim, mais clara do que sentiram quando tudo isso ocorreu lá, né? E que isso pra gente explica relativamente bem essa sensação de ressentimento que a gente sente no Putin, né? E provavelmente em boa parte da população russa, e que dá fôlego, né? Para que ele continue no poder e a guerra continue. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, vocês podem mandar um e-mail pra gente no onmoneycast@gmail.com, tá? E aí a gente tá doido para saber da opinião de vocês. A descrição tá aí no link também. Valeu. Tchau, tchau.